domingo de hoje ele propõe é recordar que Deus tem uma família. Na sua infinita bondade, Ele permitiu que todo o universo existisse, inclusive uma família. Tamanha é a importância dessa instituição, e que um compromisso de tantos que a Igreja Católica tem é preservar, é conservar esta instituição chamada família. Para poder conduzir a nossa homilia e dizer da importância disso, chamado família, eu gostaria que vocês pensassem comigo, primeiramente, em algum grupo de pessoas, que eu acredito que não são nossos amigos ou próximos a nós, mas se for também não tem problema. Veja, o que vem ao teu coração quando eu falo para você, e daí você procura imaginar a pessoa, o que ela é, o que ela faz, e para a tua vida, no teu dia a dia, o que muda? O jogador de futebol Neymar. Tem gente chacoalhando a cabeça, nada. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito triste com ele, porque ainda está difícil de esquecer aquele 7-1 em 2014. Estou brincando, gente. Já está bem superado. Foi alguns anos de terapia, mas fui curado. Outra pessoa, o cantor Roberto Carlos. Talvez para os nossos adolescentes aí, que gostam de ouvir um pouco dos nossos influenciadores, nossos não, né, dos influenciadores aí, não é meu influenciador, Felipe Neto. Nada, tá bom. Um jornalista, William Bonner. Nada. Eu imaginei, de manhã às 11h30 também foi essa a reação. Veja que essas pessoas lá longe, pessoas notáveis, pessoas importantes, famosas, que o que elas fazem ou deixam de fazer, praticamente é indiferente na nossa vida. Se elas tomam uma decisão errada, eu acho que a gente não fica triste ou não fica com mágoa e também não fica feliz. Está indiferente, é a escolha dela. Agora pense comigo, pense você, quando eu falar assim, mãe, a tua mãe, o que vem no teu coração? Pai, filho, filha, avô, sua avó, irmão, irmã, esposo, esposa. Eu imagino que o teu coração ele não ficou indiferente. Algo surgiu, algo brotou. Porque são com estes que nós aprendemos a amar, mas também a nos machucar. São com estes que nós fazemos uma linda experiência do que é o amor. Mas a maior parte das famílias, quando tem algum problema, também é com este que faz a experiência da indiferença, do ódio, da raiva, do ciúme, da amargura, do ressentimento. E o que acontece? Leva a vida fora. Irmãos que não se conversam, filhos que são distantes dos seus pais, esposo e esposa que não dialogam, não conversam. Na parte da manhã eu falava algo que talvez pode soar num primeiro momento como que agressivo aos nossos ouvidos. Mas primeiro
Me permita explicar. A base entre uma família é sim, primeiramente entre esposo e esposa. O marido foi feito para sua esposa e a sua esposa para o seu marido. Quando uma mãe diz assim, eu daria a vida pelos meus filhos, ou um pai, eu daria a vida pelos meus filhos, primeiramente ele tem que dizer, eu daria a vida pela minha esposa, eu daria a vida pelo meu esposo. Dentro de um relacionamento familiar, num grau de importância, os filhos não são mais importantes na tua casa. Lá dentro da minha casa, eu sou filho único. Eu não posso ser a pessoa mais importante para minha mãe, nem para o meu pai. Eu sou o fruto do relacionamento de 34 anos, do matrimônio deles. Mas a preciosidade está entre marido e mulher, que diante do altar, diante de Deus, fizeram uma promessa para serem uma só carne. Cuidar dessa carne que muitas vezes vai estar machucada, triste, ferida, angustiada, agoniada, deprimida. É a carne da esposa que o marido precisa cuidar em primeiro lugar, e é a carne sim do esposo que a esposa precisa ajudar a cuidar. Os casais novos, muitos deles que estão aqui, passam por dificuldades, e talvez vocês que já têm filhos maiores podem se identificar com essa fala de que quando os filhos crescem, o esposo, ele continua sendo esposo, mas a esposa, ela faz muito mais o papel também de mãe, e não está errado. Mas tudo na vida precisa um equilíbrio, inclusive equilibrar o dom da maternidade, o dom da paternidade. Existem momentos em que o esposo e a esposa precisam sim colocar os seus filhos no lugar e dizer, este é o espaço que vocês ocupam na dinâmica familiar. Vocês não estão acima e nunca estarão acima de nós, seus pais. Existe um lugar específico dentro da casa. E este lugar é lugar do pai e da mãe. Este lugar é do esposo e da esposa. Porque se você não educar dessa forma, amanhã depois ele vai ter a esposa dele, ele vai ter o esposo dele e não vai saber como fazer. Não vai saber qual é o seu lugar no mundo, qual é o seu lugar na sociedade, qual é o seu lugar na dinâmica familiar. Por isso é importante nós termos a consciência de qual papel é que eu assumo dentro de casa. Eu sou o pai, eu sou o esposo, eu também sou filho. Dentro daquela dinâmica familiar, dentro da minha igreja doméstica, você que é pai, exerce em primeiro lugar o dom da responsabilidade, que é de ser esposo e de ser esposa. Tudo isso para quê? Para fortalecer a aliança que tu fez com ela e você, esposa, fez com ele. Porque senão vem o pecado, vem as realidades do mundo, vem as tentações, entra no elo, no vínculo familiar e quebra a tua aliança que tu fizeste aqui com Deus. E daí desanda filhos, desanda tudo. Por isso que é importante, para que os filhos cresçam e reconheçam qual é o papel dentro dele da dinâmica familiar, ele precisa enxergar que antes de pai, ele é esposo, e antes de mãe, ela é esposa. Isso não significa que você vai estar amando a menos o teu filho, mas você vai estar educando, ensinando, provendo para ele um ensinamento para a vida. E pode ter certeza, essa é a maior herança, não é aquela conta bancária que tu vai deixar. O teu filho não precisa que ele tenha tudo aquilo que você não teve. Afinal de contas, você está aqui, vivo, belo, formoso, bem situado. O que é que te faltou na infância, na adolescência, que o teu pai não teve, que você agora precisa suprir e dar tudo para o teu filho? Sabe por que o padre está dizendo isso? Porque infelizmente nós corremos um grande risco de estragar as nossas crianças, dando tudo aquilo que elas precisam. Elas não precisam do ter, ela não precisa do teu ter, ela precisa do teu ser, da tua presença, para formar bem este pequeno homem e esta pequena mulher. Do contrário, me desculpa, nós estamos formando uma geração de pessoas fracas emocionalmente na fé. É importante, meus irmãos, nós termos a consciência de esse exercício que nós fizemos aqui, de um grupo de pessoas que o padre falou o nome delas, pouco importa quem são elas.
com todo respeito a elas, obviamente, mas na nossa vida, na nossa dinâmica do dia a dia, não interfere em nada. Agora, quando a gente fala de pai, de mãe, de filhos, de avô, de avó, de esposo, de esposa, isso interfere, o nosso coração sente, palpita mais forte e talvez se alegra ou chora. E nós precisamos colocar a casa nossa interior em ordem. O que significa, qual é o papel da minha avó, qual é o papel do meu avô, qual é o papel do meu pai, qual é o papel da minha mãe, qual é o papel dos meus irmãos, qual é o papel de cada um deles? Eu preciso conversar comigo mesmo dentro da minha oração, porque se não faço isso, o que acontece? A tendência é eu levar a vida, ou deixar a vida me levar, como diz a canção, que é totalmente errado, e eu vou de mágoa em mágoa, de ressentimento em ressentimento. E o que acontece? Quando eu olho para trás, 30, 40, 60 anos se passaram, e a casa não foi sendo colocada em ordem, os cômodos estão bagunçados. Por isso que é importante nós olharmos e transformar, inclusive, estes relacionamentos em oração, e pedir a Deus a graça de liberar o perdão, porque quando a gente libera o perdão, não significa que, por exemplo, eu e o José, a gente brigou aqui e tal, e de repente, José, eu te perdoo, você me perdoa, beleza, nós vamos sair aqui assim, pulando, saltitando. Até que não daria para nós ficar saltitando aqui, também ficaria feio, né? Mas significa que eu libero você para você seguir a tua vida, e você me libera para eu seguir a minha vida. O perdão é uma coisa, a confiança é outra. O perdão, a falta de perdão é: Padre, eu não consigo perdoar aquela pessoa que me fez mal. Quando a gente não consegue perdoar a pessoa que nos fez mal, o que acontece? Eu levo esse sujeito toda noite, ou essa sujeita, toda noite para o travesseiro. Quando este sujeito ganha de mim o perdão, eu libero ele para ele ser quem ele quer ser, com as escolhas, com a conduta, com o pensamento, com a fala que ele consegue ser. E eu procuro viver a minha vida. É fácil? Não. Mas é um exercício que a gente pode se colocar a fazer, para vivermos livres desses sentimentos, desses ressentimentos, desses rancores. E a vida é tão curta para nós ficarmos insistindo. E muitas vezes o que nós temos só são ressentimentos, só são rancores. Eles se tornaram tão vivos, tão presentes na nossa memória, eles estão tão cristalizados que a gente não sabe viver sem. E por isso que é importante ficar alimentando o rancor. E a vida passa. E a gente desfigura. Como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, o pecado nos deixa feio. Existe uma canção que ela é conhecida das nossas famílias, que vem atravessando gerações e gerações. Sentados mesmo como nós estamos, o Padre convida para que você que está em família possa se aproximar mais daqueles que são da tua família, da tua casa, e que a gente possa, ao ouvir essa canção, mentalizar alguma pessoa que talvez precisa do nosso perdão, que pode estar viva ou que pode já ter completado a sua missão aqui na terra. Pode ser que essa pessoa esteja dentro da tua casa, tão próxima a você. Pode ser que seja essa pessoa que você esteja tocando. Mas o importante é, faça essa experiência de pedir a Deus a graça de liberar o perdão e de deixar a pessoa ser aquilo que ela consegue ser, para que você também faça bem o teu caminho, a tua existência, a tua trajetória aqui. Como diz a canção, que nenhuma família comece e termine sabendo onde vai. Que essa canção nos ajude a interiorizar e a fortalecer o nosso coração para dar o perdão e honrar aqueles que já fizeram a sua caminhada, que são os nossos pais, os nossos avós, porque agora é contigo. A tua vida ninguém vai viver se não for você, o administrador, aquele que tomá-la em mãos. Ninguém vai poder fazer por você aquilo que compete a você fazer, que é viver a tua vida. Então, que este exercício, através desta canção, nos proporcione aproximar-nos ainda mais, encontrar o Deus vivo dentro de nós, para que Ele nos ajude a sermos melhor, uma versão melhorada de nós mesmos, mas isso graças à sua graça. Cantemos. Que nenhuma família comece em qualquer
de repente